Novamente eu quero voltar ao assunto da maioridade penal. Desta vez, um assunto até puxado para o lado bizarro. Alguns deputados foram à tribuna lá na Câmara, em Brasília, e é óbvio que onde tem 513 deputados, existem cabeças e pensamentos e doutrinas de todas as formas, jeitos e feitos. Mas esses deputados quiseram puxar a maioridade penal como um assunto bíblico. Quiseram citar que Davi, lá na Bíblia, foi lutar com Golias e ele ainda era jovem. Aí o outro fez uma parte dizendo que Ezequiel dizia que independente da idade, a condenação de Deus vem, aquela coisa toda. E já veio um outro querer colocar aí a colher no mingau, dizendo que Salomão, em toda a sua sabedoria, né, dizia, ensina a criança no caminho que deve andar. Gente, o assunto é político, não é religioso. As pessoas têm que ter convicção daquilo que querem, daquilo que opinam, daquilo que vão decidir para o país, se é bom, se é ruim, se atende ou não atende a sociedade, e não ficar filosofando sobre teorias de 3, 4, 5, 6 mil anos atrás. A ideia não é essa, a ideia é o seguinte: nós precisamos de mudanças nesse país. Esse país precisa ser transformado em uma série de jeitos, formas e maneiras. A redução da maioridade penal para 16 anos é uma corrente que tem que ser discutida no Congresso. Se vai passar ou não, depende daqueles que vão votar. Eu sou a favor, mas respeito aqueles que são contra. Agora, ficar filosofando em cima de história bíblica, dizer que é a religião, porque a religião impõe, porque a religião quer, porque a religião manda, para de bobagem. Senhores deputados, vamos trabalhar! Vamos produzir, que vocês ganham muito mais e o país ganha muito mais ainda, ok? Programa Jonas Grebe, onde nós trazemos aqui convidados. Você pode entrar em contato conosco pelo jonasgrebe@ig.com.br e Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa região, que é o Dr. Caio Borelli Zeller. Ele é dentista e está fazendo um trabalho muito interessante com crianças através de uma ONG. E é o Dr. Caio quem vai nos contar como é que funciona, como é que foi feito isso. Muito obrigado por ter vindo, Dr. Caio Zeller. Obrigado, Jonas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Queria te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aqui no Guarujá, tá? O trabalho que a gente vem desenvolvendo através da ONG, Jonas, já vem de algum longo tempo. A gente começou com um trabalho social voltado dentro do nosso consultório, que a gente somos dentistas, eu e a minha esposa. E esse trabalho social a gente desenvolveu o quê? Fazendo tratamentos gratuitos dentro do nosso consultório, fazendo uma educação em saúde bucal, que isso é essencial, aplicações de flúor, dando uma atenção especial que às vezes a gente não tem da parte pública, né? Então, qual foi a ideia da gente fundar a ONG? A ideia da gente fundar a ONG foi a gente querer abrangir mais esse nosso trabalho. Então, o que a gente começou a fazer? Parcerias com associações, com igrejas, na comunidade, onde a gente leva a educação em saúde. Então, a gente realiza palestras de saúde bucal, onde a gente entende que a chave do sucesso é a prevenção, é você estar com os dentes saudáveis, não você chegar no dentista já com aquele dente, já com dor, que é o que realmente a maioria das pessoas acontece. E o que a gente faz nesses eventos sociais? A gente entra com as palestras de educação em saúde bucal, faz aplicações de flúor, tira as dúvidas e faz as doações de kits, que são kits de saúde bucal, pasta de dente, fio dental, escova de dente e a orientação para as crianças, para os pais, para as pessoas que estiverem assistindo, estiverem junto com a gente nos eventos sociais, saírem com um conceito diferente, saírem com uma nova educação realmente. Doutor, falta educação? Que falta? Falta educação. Eu até particularmente assim, a cada palestra, a cada ação social que a gente faz, a gente surpreende, porque a gente nota no rosto das crianças, no rosto até das próprias mães, quando a gente fala que o uso do bochecho não pode ser usado todo dia, quando a gente fala que que o fio dental tem que ser usado com pasta de dente, então as pessoas se espantam. Nossa, doutor, não posso... Peraí, como é que é? Vamos começar de novo esse negócio aí. O fio dental tem que ser usado com pasta de dente? Isso. Nunca meus ouvidos haviam ouvido isso.
Isso é uma coisa assim bem interessante. Eu costumo até dar um exemplo assim para os meus clientes. Como é que a gente vai engraxar um sapato sem cera? A mesma coisa aos nossos dentes. Então, como que a gente vai entrar na região proximal dos dentes? Causa desgaste se não tiver a pasta? Olha, não é que causa desgaste, só que você não vai conseguir. A mesma coisa que você fizer uma escovação sem pasta. Você vai fazer a escovação, aquela placa. A pasta não é só para vender dente frício? Não, não. Inclusive, é interessante a gente falar da pasta, depois eu até vou dar uma dica aí para os ouvintes, como eu realizo o uso do fio dental. A pasta de dente, hoje a gente tem inúmeras no mercado. Então a gente tem pasta para prevenir doença gengival, pasta que clareia, pasta que isso, pasta que aquilo. Então assim, qual é a dica que eu dou? Pasta de dente, basta comprar uma pasta de dente simples. Eu não acredito nessas comerciais dizem, usei a pasta de dente, agora eu bebo gelado à vontade. Não é possível isso. Funciona assim, Jonas. A pasta para dentes sensíveis é uma das pastas... Ela é anestesiante? Anestesiante? Não, anestesiante não. O que funciona, ela forma uma camada na região do dente que previne realmente e diminui a sensibilidade. Seja o café, que é uma substância quente, seja o gelado. Essas eu acredito que funcionam, que são as pastas para dente sensível. Tem gente que tem sensível para gelado e gente que tem sensível para quente, ou tanto faz a pessoa ter sensível para as duas? Geralmente as pessoas, mais comum é ter sensibilidade para o gelado. Pro gelado. Tá? Só que tem algumas pessoas, alguns casos específicos, que também tem sensibilidade à coisa quente. E ter as duas numa pessoa só é mais difícil? É mais difícil. Geralmente ou é uma ou outra, até de mais comum o gelado. Então, assim, a dica que eu dou, basta comprar uma pasta de dente simples. Seja uma Oral-B, uma Colgate, uma Sorriso, seja uma outra marca. Pasta para... Não é a mais cara que é melhor. Não é a mais cara que é menor. E tomar cuidado Importante falar isso. Com as propagandas, porque assim, não tem nada cientificamente comprovado que você usar uma pasta... Eles mordem uma maçã, sangra, não, usa essa pasta que vai parar o sangramento. Então, eu não acredito nisso, doutor. Isso não pode ser, isso realmente Eu sou muito ruim para ver propaganda, porque eu não acredito na maioria delas. E isso realmente não tem nada comprovado cientificamente, é mais uma jogada de marketing. Nós estávamos comentando do fio dental. Como é a maneira que eu faço a minha escovação? Eu escovo, ponho pasta na escova, faço a escovação. Aí eu tô com a boca cheia de espuma, eu vou cuspir. Aí eu entro com o fio dental, passando dente a dente, porque eu tô com a boca cheia de espuma. Completo a escovação e termino. Ou você pode fazer de outra forma, passa um pouco de pasta entre os dentes, entra com o fio dental dente a dente, completa a escova e termina a escovação. Mas o interessante é passar o fio dental com pasta de dente. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, nós temos 99%, talvez até 100% das crianças, crianças pequenas, em idade pré-escolar, escolar e tal, que estão sentados dentro de uma sala de aula. Por que não vai alguém nessa sala de aula ensinar isso para as crianças? Nunca se pensou nisso? E se fazer um trabalho dentro da sala de aula, para que isso que o senhor está dizendo aqui, eu, por exemplo, a maioria das coisas que o senhor está falando, eu nunca tinha ouvido. E eu acho que as crianças, se aprenderem desde cedo, vão ter muito mais facilidade e vão ter dentes muito mais saudáveis. Eu sou da época, doutor, que doía o dente, a mãe levava no dentista, isso década de 50, 60, e o dentista arrancava o dente. Eu fiquei com 5 ou 6 falhas na boca, que eu fui colocar agora, depois que inventaram o implante. Depois que inventaram o implante, que eu fui colocar, né, fazer a terceira dentição, a reposição. Mas a minha esposa, por exemplo, ela tinha falhas na boca que ela tirou com 12 anos. Um criminoso chamado dentista na época, porque era um criminoso. Né? Ia lá, tacava uma injeção de anestesia de cavalo, daquelas enormes, né? E pegava com um alicate e arrancava o dente. Agora, para que nós não tenhamos essa incidência, porque ainda hoje eu vejo jovens sem dente. Com certeza. Se ensinasse isso nas escolas, não seria muito mais profícuo, muito mais realizador e muito mais barato? Com certeza. É o que a gente vem lutando para isso acontecer cada vez mais, né? Então, através desta ONG nossa, a gente vai... dia 27 de maio agora, a gente vai estar numa escola na Presidente Wilson, no Guarujá, em São Vicente. Presidente Wilson em São Vicente. Em São Vicente. A gente vai estar fazendo uma palestra para... É aquela da linha amarela? A Presidente Wilson é a principal. É a principal. Que sai na praia ali no Itararé. Tá. Num colégio particular, Notre Dame, que é um colégio que a gente vai fazer uma palestra para mais de 150 alunos. Então é um colégio que nos procurou, que tem essa preocupação. Então assim, o que a gente vem fazendo?
através das escolas, através de igrejas, que a gente fez palestras também em algumas igrejas, através de casas de dependentes químicos, que necessitam também de uma informação, que chegam já debilitados com os dentes, debilitados de uma maneira geral, né? Então, assim, e o grande sucesso é a prevenção mesmo. Então, assim, se hoje o setor público tiver dentista nas escolas, orientando, ensinando a maneira correta de fazer, orientando os pais, as professoras, com certeza a gente vai ter menos problema bucal. Quanto por cento da saúde do ser humano depende da saúde bucal? Olha, eu costumo dizer assim, até foi uma campanha do nosso Conselho Regional de Odontologia já há alguns anos, que até chocou bastante. Na capa veio escrito: o dente pode matar. Eu acredito. Por que o dente pode matar? Eu tive a experiência, Jonas, de ter na família irmão, tios cardiologistas. Eu, inclusive, fiz um estágio no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, onde eu adquiri bastante conhecimento, bastante experiência na área cardiológica, voltada para a minha área como dentista. Lá no Instituto Dante Pazanese, nenhum paciente é operado o coração sem antes passar pela avaliação odontológica. Por que isso? 60% das mortes de endocardite bacterianas é de origem de uma bactéria da boca. Nenhum atleta de ponta entra no sistema de treinamento antes de ter todos os reparos da boca feitos. Com certeza. Não tem como você ter alto rendimento como atleta, seu músculo não reage se você tiver uma cárie. E outra coisa, já se sabe também, isso é comprovado cientificamente, que mulheres têm partos prematuros por problemas gengival. Agora, fica a pergunta, por que o Brasil não investe em tratamento dentário, doutor? Por que o dentista é tão caro e de tão pouco acesso a quem mais precisa, que é o pobre? Você vê, hoje, as pessoas que têm um pouco mais de condição financeira têm seus filhos com a saúde bucal perfeita, com tratamento, com escovação, com tudo que é possível e tudo que é permitido. Agora, você vê, hoje ainda nas periferias, nas comunidades, nas favelas, você ainda vê muito jovem, muita criança com problema bucal. E por que não se investe nisso? Até como saúde básica, para esvaziar o pronto-socorro lá na frente. Exatamente. Assim, na verdade, o que você está falando, a grande chave do segredo é o que a gente vem fazendo. Porque se você orientar nas escolas, na comunidade, na favela, na comunidade mais carente, como usar o fio dental, como usar a escova e como usar a pasta de dente da maneira correta, com certeza ela vai precisar procurar o dentista muito pouco. Então, assim, são itens básicos que se encontram em qualquer mercearia, onde se a pessoa tiver uma educação... A baixo custo você resolve um problema. Exatamente. Então, o sucesso é a prevenção mesmo. Muito bem, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Programa do Jeito do Jonas, para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook.com/do Jeito do Jonas. Quero falar para você sobre o Rubens Marcon. Ele esteve conosco aqui na semana passada, uma entrevista aqui no nosso programa, e o Rubens está fazendo um treinamento de oratória, um curso de oratória e um curso de transformação de líderes. Se você tiver interesse em participar nesse curso, vai ser na SEG, na Associação Comercial aqui do Guarujá, na Rua Buenos Aires 154 aqui no centro. Se você tiver interesse, você pode procurar na SEG para fazer a sua matrícula. E a novidade é a seguinte, aqui no nosso programa, nós vamos estar sorteando um curso gratuitamente. Lá tem um custo, é claro, você vai pagar a matrícula, pagar para fazer o curso. Se você quiser fazer o curso gratuitamente, ligue para o nosso programa 3323-6169. 3323-6169. 13, né? Óbvio, do Guarujá.
33236169, ligue e diga, eu quero ganhar um curso. Dentre todas as pessoas que nos telefonarem, vamos sortear um curso para dar de presente, um curso de oratória, um curso de treinamento de vidas pelo professor de neurolinguística Rubens Marcon, ok? Fica dado o recado. Estou recebendo aqui o dentista Caio Borelli Zeller, ele que está criando aí uma ONG para cuidar de crianças que realmente não têm acesso à odontologia em escolas, em igrejas, como ele me está explicando, e é muito importante que você aprenda como é que se lida com os seus dentes, como é que seus filhos devem lidar com os dentes, para que não tenham problemas de saúde. O senhor trouxe inclusive aqui alguns aparelhos, né, doutor? Eu trouxe mais ou menos um kit básico. Kit básico, que é o que a gente até costuma doar. Pode pegar, não tem? Ó, aqui na verdade, eu trouxe cada um de uma marca, porque assim, a marca... Para não fazer um jabaculê. Isso, a marca é um pouco relativa, entendeu? Sim. Cada um às vezes tem uma de preferência. Tá. Então vamos falar um pouquinho, pelo menos a escova de dente, a que eu indico, chama-se Curaprox, que é uma escovinha de dente suíça, custa de 10 a 15 reais. Qualquer pessoa tem acesso. Qualquer pessoa tem acesso. A vantagem dela é que ela tem 5.460 pelinhos. Então ela é extremamente macia. Isso aqui é até um presente para você, Jonas. Muito obrigado, vou usá-la, com certeza. Me diga uma coisa, a escova de dente tem diferença de uma para outra? Uma cerda mais dura, uma cerda mais... Olha, até uma coisa bem interessante, o produto mais inventado no mundo é a escova de dente. Então, assim... Mas tem diferença? Tem diferença, sim. A escova de dente, antigamente, até se achava assim, uma escova de dente dura higieniza melhor, escova melhor os dentes. Hoje a gente mudou esse conceito, hoje é outro conceito. Por quê? Uma escova de dente dura agride os tecidos gengivais, desgasta o esmalte. Então hoje o que a gente tem? Escova de dente para criança, escova de dente para adulto. Você tem ela macia, extra macia, tem a Curaprox que tem mais cerdas. Então assim, não dá para fugir muito disso. Escovas que são mais duras geralmente são indicadas para higienização de prótese, das chamadas dentaduras mesmo, tá? Serve então, mais para prótese. Para prótese. Isso que o senhor trouxe é um... Isso é um bochecho. Um bochecho. Colutório. O colutório, eu acredito que... Chama-se colutório? Colutório. Tá. Eu acredito que todo mundo deve ter em casa ou já fez o uso. Mistura com água? Pode você diluir com água, pode fazer ele puro, pode comprar com álcool, sem álcool. Aí faz um bochecho. Faz um bochecho. O interessante é você usar no máximo 2 vezes na semana. É mesmo? Não todo dia? Não todo dia. Por quê? Ele é anestesiante? Ele não é anestesiante. A função dele é assim, com álcool você tem aquele frescor. Então quando você faz aquele bochecho, cospe e fica com aquela sensação de frescor. O sem álcool já não dá isso, só fica aquele gosto agradável. Agora, por que não ser usado isso todo dia? Porque é uma substância química. Ele pode corroer o esmalte. Pode. Na verdade, o que acontece? Ele vira uma seleção entre as bactérias. Então, ele atinge as bactérias, se você usa todo dia, fica seletivo. Então, quando o seu dentista for te orientar, já não vai fazer mais efeito nas bactérias anaeróbias, que é onde ele atinge. É difícil administrar isso com o paciente? É paciente, né? É difícil administrar isso? É difícil. Olha, faça assim e tal. É difícil, Jonas, pelo seguinte... A maioria é desobediente, né? Eu tiro por mim. E vem com muitos vícios, né? Vícios no sentido assim, de usar escovadura e não querer usar macia, de usar bochecho todo dia, que já tem esse hábito. Eu passo fio dental só à noite. E uma dica interessante... A maioria das pessoas sempre ouviu falar de avós ou de algum conhecido que a melhor escovação é à noite, né? Você pode escovar durante o dia, mas à noite tem que caprichar. Os meus avós eram péssimos conselheiros, porque todos tinham dentadura. Então não servia para conselho. Então assim, qual é o fundamental mesmo realmente da gente escovar à noite? Porque durante o dia a gente está aqui conversando, a gente está produzindo saliva. Tá. E a nossa saliva ela tem uma lisozina, que também é um antibiótico natural, que ajuda a lavar a boca. Então, mesmo que você não escove, entre aspas, ela está te ajudando. Quando você vai dormir, você não deglute, você não fala, você não conversa, e aí que essa lisozina baixa, e aí que as bactérias atacam. A pasta também tem uma dificuldade? Pasta de dente é a que eu falo. Essa aqui é uma pasta da Oral-B, mas pode ser Colgate, Sorriso, qualquer uma. Eu estou trazendo essa porque essa é uma pasta de dente simples. É aquilo que a gente comentou. Usar uma pasta de dente que branqueia não tem nada comprovado cientificamente. Então eu acredito que seja uma jogada de marketing.
Usar uma pasta de dente que previne... Não tem diferença. Não tem diferença. Pasta de dente é pasta de dente. Aliás, se você usar a pasta de dente com branqueador, ela tem com umas areinhas, umas pedrinhas. Essas sim vão desgastar os dentes. Então a pessoa que tem sensibilidade... Vai branquear a princípio, mas depois já vai causar problema. Na verdade, não chega nem a branquear. Não? Não. Essas pastas não branqueiam. Ela não tem nada comprovado cientificamente que branqueiam. Então, assim, eu não acredito. Eu já usei, pelo menos nos meus dentes não funcionaram. E o outro equipamento é o fio dental? Fio dental, que isso aqui é o grande vilão, porque, assim, é um produto barato, tá? E que as pessoas às vezes têm preguiça ou às vezes não usam, como a gente comentou aqui, usar ele sempre com pasta de dente. Os mais jovens usam, os mais velhos têm dificuldade. Tem dificuldade. Porque não foram educados a usar. É isso interessante da educação que a gente vem fazendo nas escolas, que a gente vem fazendo nas igrejas, em casos de dependentes químicos. É essa educação, é tentar introduzir, explicar o fundamento de você estar usando esses kits aqui. Doutor, um dependente químico, ele vai ter cabeça, vai pensar em saúde bucal? Olha, ele não pensa na saúde do corpo inteiro dele quando ele se droga? Exatamente. Mas assim, o trabalho que a gente tem feito nas clínicas de recuperação são realmente para aqueles pacientes que estão buscando uma melhora, né, Jonas? Aí ele pode ter melhora bucal também. Bucal, vai melhorar a qualidade de escovação, vai procurar um profissional para fazer o seu tratamento, seja ele um tratamento de canal, um uso de uma prótese, um uso de implante. Mas, lógico, todo procedimento, eu costumo dizer, o melhor material que tem é o que Deus deu pra gente, que são os nossos dentes. O implante, uma prótese, qualquer outro tipo de material, vai chegar uma hora, vai precisar fazer uma manutenção, vai precisar estar trocando, quem sabe, ou vai estar precisando sempre estar sendo avaliado pelo seu hoje, dentista. se eu pudesse optar, se eu pudesse fazer essa opção, eu não teria nenhum dente natural, teria todos de implante, porque para mim, para o meu dia a dia, o implante tem sido maravilhoso, resolveu problemas, minha esposa, eu fiz 5, ela fez 6, são 11, né? Eu acho espetacular. Agora, com o tempo, é óbvio, vai precisar de manutenção, vai ter desgaste e tal. Mas é uma invenção fantástica, hein? O implante começou na Alemanha. Demorou, como diziam os jovens, demorou. Com certeza. O implante foi bem difundido na Alemanha, Estados Unidos e chegou no Brasil. E por incrível que pareça, assim como na medicina, os nossos dentistas ainda são os melhores do eu acredito, mundo. Claro. Então a gente tem excelentes profissionais. Agora, a questão do implante, realmente, de todos os leques que a gente tem aí de reabilitações, é a melhor. Chega a ser a 98% próximo do que é o seu dente. Então é aquele negócio, às vezes a pessoa tem um implante e mastiga, nem percebe que é implante. Mas ainda não é para 70% da população, 80% da população ainda não tem acesso a isso. Com certeza. Não existe um trabalho gratuito, não é um serviço barato. Né? E também eu acho que poderia se pensar nesse aspecto também de as pessoas que já perderam seus dentes terem uma possibilidade de recolocá-los. E cuidar para que os jovens, através desse trabalho brilhante que o senhor faz, que os jovens não tenham a necessidade de fazer um implante futuramente, né? Com certeza. E tem que tomar bastante cuidado, que assim, no meu consultório, tem muitas crianças que a gente atende, às vezes, com 9, 10 anos, que já não tem o dente permanente, o dente da frente. 9, 10 anos? Sim. E aí o que a gente faz? Nessa idade, não tem como colocar um implante. Não, porque não claro tá que não, vai feita a crescer a formação gengiva, vai crescer tudo mais. Claro. Então, assim, o implante realmente é a melhor solução. Mas o senhor me assusta, 9, 10 anos, já não tem o dente definitivo. 9, 10 anos. Hoje a gente vê até em pesquisas aí do governo, dizendo que reduziu a porcentagem de cárie, que reduziu a porcentagem de doenças da gengiva. Particularmente, a gente trabalhando aí nas comunidades, vendo o dia a dia das creches, das igrejas, até no meu próprio consultório, eu não consigo visualizar o que eles passam. Eles falam que tiraram o Brasil do mapa da fome e a Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil tem 7 milhões e 200 mil pessoas em estágio de fome, pobreza absoluta. Quer dizer, o governo fala o que quer também, né? Fala o que quer. Então, assim, realmente, o implante, quem sabe, um dia pode ser que chegue e já vem barateando bastante. Tomar cuidado, já que a gente está falando de implante, de dentista, de uma maneira geral. Hoje, procure saber, uma dica aí para os ouvintes, procure saber se o dentista é especializado. Hoje a gente tem acesso à internet, tem acesso às redes sociais, procura saber se ele realmente tem aquela especialidade. E o principal é não precisar, né? O principal é cuidar dos dentes para que no futuro,
Quando eu fui criança, eu já disse aqui na década de 50, na década de 60, não existia esse cuidado com os dentes que você tem hoje. Não existia uma pasta de dente, nada disso existia, uma escova de qualidade não existia. Hoje existe. O que as pessoas precisam é ter educação e acesso a isso. E com certeza, Jonas, é o que eu digo para os meus clientes. Se a gente faz o básico em casa, que são os kits, e você, quem sabe, procura o seu dentista profissional, quem sabe 2 ou 3 vezes no ano, com certeza você não vai gastar um rio de dinheiro. Quantos por cento fazem isso, doutor? Quantos por cento da população vai ao dentista 2 vezes por ano? Quem sabe vai umas 2 vezes a cada 3, 4 anos. E olhe lá. As pessoas não vão, então. Não vão. Então, assim, a gente tenta crianças mudar. Não têm acesso à escovação. Um dia lá aconteceu de alguém lá na escola ensinar uma escovação uma vez. Não é isso, tem que ter um acompanhamento. Tem que ter um acompanhamento e geralmente quando procuram já num quadro grave, às vezes com dor. Isso. E chega numa situação onde prefere estar removendo o dente. Então isso é bem complicado. Então assim, é aquilo que a gente comenta, fazer o básico, tratar em casa e ter educação é o fundamental aí para a gente ter um sucesso e não precisar estar gastando dinheiro no dentista ou não estar procurando serviço público que às vezes tem demoras e tudo mais. Eu queria deixar para você, Jonas, uma camisa do nosso ganha presente projeto social. É que eu mais gosto. Muito bem, do projeto social da ONG. ONG Dentista para Todos. Dentista para Todos, está aqui, estou ganhando uma camiseta. Muito obrigado, vou deixar ela aqui comigo, quietinha. Muito obrigado. E queria também, Jonas, se algum empresário, alguma entidade pública, alguma parceria que tiver interesse em participar, em somar. Procura onde, quem? Pode procurar nas redes sociais, tem a página no Facebook, que é Projetos Sociais ONG Dentista para Todos. ONG Dentista para Todos, é só colocar nas redes sociais ONG Dentista para Todos. Ou também no Instituto Zeller de Odontologia Especializada, também tem lá todos os meus dados, e-mail, telefone, fica à vontade se quiser estar somando com a gente. E quem sabe a gente está levando isso para mais pessoas, está levando a educação, que é o fundamental. Muito bom. Obrigado por ter vindo, foi uma honra muito grande recebê-lo. ONG Dentista para Todos, é isso? Projetos Sociais, ONG Dentista para Todos. Dentista para Todos. Coloca lá Dentista para Todos que você vai encontrar. Isso. Muito obrigado por ter vindo, foi uma honra muito grande recebê-lo. Continue nesse trabalho, porque o nosso país precisa de pessoas que queiram cuidar de gente, porque infelizmente nós temos buscado pessoas que só pensam nos seus próprios bolsos. Isso é muito triste e isso me deixa realmente muito triste. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.